Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós brasileiros fomos grandemente abençoados pelo Senhor nosso Deus. Há mais de 100 anos, o Senhor Deus enviou missionários à nossa nação. O Senhor Deus investiu em nosso país. Fez com que a obra do Senhor, com que a igreja, com que o movimento evangélico pentecostal viesse a crescer em nossa nação. Mas agora, eu acredito está chegando o momento em que o Senhor Deus espera de nós a justa retribuição. O Senhor Deus espera de nós a produção de frutos. Assim como um agricultor que planta uma árvore e espera colher os frutos que ela venha a produzir, o Senhor Deus assim espera que a igreja brasileira venha a produzir frutos para o enriquecimento da sua obra no mundo inteiro. Deus espera que o Brasil venha enviar missionários para outras nações. Deus espera que a igreja brasileira venha produzir frutos de arrependimento que venha impactar a nossa nação. E nós temos fundamentação na Bíblia para acreditar assim. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 13, do versículo 6 até o versículo 9, está escrito o seguinte: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandarás cortar. Observe que nesta parábola, Jesus está se referindo a Israel. A figueira representa Israel. E aqui dentro da parábola, a figueira foi plantada em um local especial, foi plantada junto a uma videira. Lá em Israel, as terras férteis eram separadas para o plantio das videiras, para o plantio dos trigos, enfim, para o plantio daquelas espécies que mais faziam parte do cotidiano do povo judeu. E aqui Jesus diz que este homem há 3 anos estava visitando esta figueira na expectativa, na intenção de encontrar frutos nela. Mas ao invés disso, ele não estava os achando. Observe que para o Senhor nosso Deus não importa a aparência. Para o Senhor nosso Deus não importa as folhas da figueira ou a sombra que ela produz, mas para o Senhor nosso Deus importa sim a realidade daquela figueira, se ela produz ou não produz frutos. E aqui o dono da propriedade, na parábola de Jesus Cristo, ele disse ao seu vinhateiro: Olha, tem 3 anos que eu venho procurar fruto nesta árvore, nessa figueira, e não estou encontrando. Então corta, porque ela está ocupando um espaço inutilmente. Ou seja, está sendo investido nela recursos, ela está ocupando uma área na propriedade de forma inútil. E se ela é inútil, nada mais justo do que cortá-la e aproveitar este espaço para uma outra planta, para uma outra árvore. Esta parábola tão simples nos traz mensagem tão rica que nos impacta, que nos faz pensar: será que nós, que temos recebido tanto de Deus, tanto investimento, a misericórdia, a paciência, o perdão, a graça, a presença do Espírito Santo nos convencendo dos nossos pecados, das nossas fraquezas, nos trazendo arrependimento, será que nós que temos recebido tanto investimento de Deus, temos retribuído produzindo fruto?
Será que a igreja brasileira, que tem recebido tanto de Deus, tem retribuído, produzindo fruto? Observe que o vinhateiro, ele diz: olha, vamos dar um tempo, vamos esperar mais este ano, vamos escavar, vamos estercar, e se ela produzir fruto, nós deixamos ela. Se ela não produzir mais, então ela será cortada. Jesus, ao falar disso, ele está falando a respeito do tempo que seria dado a Israel. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, implantou, né, a sua igreja na terra, os discípulos pregaram, anunciaram o evangelho, mas ainda assim a maioria do povo de Israel, principalmente os seus líderes, permaneciam com o coração endurecido. E no ano 70 depois de Cristo, começou a derrota, começou a destruição do povo de Israel, quando Jerusalém foi tomada pelo Império Romano, foi destruída, e tempos mais tarde já não existia sequer uma nação chamada Israel, vindo a existir somente após o ano de 1948 do nosso tempo, da nossa era. Então veja o que aconteceu com Israel. Eles foram cortados, né? A nação foi punida por Deus, a nação passou por esta punição e eles sabem disso, né? Eles reconhecem isso, que a mão de Deus pesou sobre eles, né? Então nós devemos considerar isto também. Será que nós não estamos correndo o risco de sermos cortados? Ora, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 3 e no versículo de número 9, está escrito assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que dá bom fruto, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Querido irmão, querido amigo, que nós venhamos a considerar a paciência e a misericórdia de Deus. Às vezes, o Senhor nosso Deus está nos dando tempo para arrepender, para mudar de atitude. Nós devemos aproveitar o tempo que o Senhor nosso Deus nos dá. Lá na quarta carta, no livro de Apocalipse, quarta carta às igrejas, a carta direcionada à igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 21, está escrito assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Observe que o Senhor nosso Deus é amor, que o Senhor nosso Deus é bondade, mas o Senhor nosso Deus também é justiça, e nós não devemos brincar com o Senhor nosso Deus, nós não devemos desconsiderar estas coisas. O Senhor nosso Deus é aquele, meus irmãos, que nos dá tempo, que tem misericórdia, que tem paciência, mas nós devemos saber que a paciência de Deus também tem limite, e nós devemos saber que o Senhor nosso Deus é aquele que corrige, que pune, se necessário for. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 6, está escrito assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O Senhor nosso Deus é aquele que corrige a todos quanto amam. Deus corrigiu a Israel e Deus também corrige a sua igreja. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia da igreja no Brasil. O que nós estamos vendo acontecer na igreja brasileira é preocupante. Esta igreja recebeu muito de Deus. Esta igreja recebeu missionários que vieram de forma voluntária trabalhar na obra de Deus no Brasil. E o que nós estamos vendo acontecer é a igreja se preocupando com coisas supérfluas, desnecessárias, enquanto a obra do Senhor
em nossa nação e em outras nações, sob nossa responsabilidade como igreja brasileira, está sendo abandonada, deixada de lado. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia. Deus exige de nós que nós venhamos a produzir frutos. Deus espera de nós a produção de frutos dentro da sua obra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo.